Aqui é o Marcos em mais uma videoaula de 3D e hoje nós vamos trabalhar com o Photoshop com 3D. Nós faremos uma bandeira e depois nós veremos como tornar essa bandeira animável no 3D. Não será uma animação complexa, mas também não será uma animação totalmente simplificada. Será uma bandeira que poderá se movimentar com, teoricamente, alguns aspectos de física real. Entre aspas, né? Enfim, vamos ver na prática. Para começar, nós vamos trabalhar no Photoshop. Eu poderia dizer para vocês irem até o Google, pegar uma imagem de uma bandeira qualquer, copiar e colar aqui no Photoshop e pronto. Só que se a gente pode se desenvolver um pouco mais, por que não experimentar? Então vamos aprender a trabalhar com algumas ferramentas de Photoshop para poder criar um desenho, já que o Photoshop ele caminha tão lado a lado com o 3D Studio Max. Vamos começar. Nós iniciaremos o trabalho definindo qual desenho nós faremos. Eu optei por fazer uma bandeira de pirata. Então, essa bandeira de pirata vai ter uma caveira com duas espadas cruzadas. Então, nós vamos começar clicando aqui na ferramenta Shape. Aperte e segure. E aí nós temos as opções dos shapes. Temos o Custom, temos Line, Polygon, Ellipse, Rounded, Rectangle e Rectangle Tool. Vou escolher aqui o Ellipse Tool. Clicar, segurar e arrastar, fazer simplesmente uma elipse. Pode ser que por padrão a elipse de vocês não venha assim, e isso está relacionado com uma coisa aqui em cima. Quando nós desenhamos, nós temos algumas opções aqui. Então, essas opções só apareceram porque eu estou com a elipse selecionada e desenhada na tela. Ao abrir aqui, nós temos a opção de Shape, de Path e de Pixels. Vamos ver cada uma delas na prática. Por default, por padrão, vem com o shape selecionado, mas pode ser que não esteja assim e aí pode prejudicar o trabalho. Então vamos aprender o que são essas outras duas. Quando está com o shape selecionado, nós simplesmente clicamos, seguramos e arrastamos, e aí uma nova camada automaticamente é criada e ela tem um nome sequencial. Então eu escolhi uma ferramenta elipse, e aí vai ficar elipse 1, elipse 2, porque é sequencial. Se eu fizer mais uma, elipse 3. Eu posso vir aqui na cor de primeiro plano, que é o foreground, e trocar essa cor. Eu simplesmente clico uma vez e aí eu posso clicar, segurar e arrastar ou simplesmente clicando onde eu quero que tenha a cor. Eu clico aqui e posso deslizar aqui também. Escolho uma cor qualquer e faço uma nova elipse. Então perceba que ele vem aqui como elipse 4. A cor não ficou porque eu estou mudando a cor de foreground, mas eu tenho a cor do fill, que é o preenchimento. Então eu tenho que vir aqui em cima, aí sim eu pego a cor, e aí ele preencheu. Eu posso clicar aqui na elipse 3, por exemplo, e mudar a cor do fill a qualquer momento. Elipse 2 também, é só vir em fill e mudar. Então a gente tem que prestar atenção na cor do foreground, background e na cor do fill, nesse caso. Então, se nenhuma delas está mudando, vocês podem vir aqui e escolher porque isso está relacionado ao tipo de ferramenta que está sendo trabalhada. Aqui também nós temos um outro lugar que podemos colocar a cor, que é aqui no caso a cor dos textos, né? Do character. E aí nós temos os swatches aqui também, que também podemos colocar cor aqui. Então existe a possibilidade de colocar cor vindo de vários lugares. Eu vou selecionar o primeiro layer aqui e vou segurar o Ctrl para poder selecionar todos. Eu vou clicando. E aí eu clico na lixeira aqui. Aí eu apago tudo que eu fiz. Nós já testamos então a opção de Shape. E agora nós vamos ver que o Shape, além de ter o Fill, que é o preenchimento, ele também pode ter o Stroke, que é o contorno. Então aqui dentro eu vou escolher, por exemplo, um amarelo. E por fora eu vou escolher um preto, que é para poder contrastar bastante. Escolhi essas duas cores. Eu clico, seguro e arrasto. E aí eu terei uma elipse com contorno preto. O stroke ele pode ter uma boa espessura aqui, né? Então nós podemos trabalhar essa questão. Depois da elipse criada, nós podemos simplesmente aumentar. Temos aqui também o tamanho que podemos alterar. Tudo isso porque eu estou com um layer da elipse selecionado, aí habilita essas possibilidades. Qualquer tamanho, né, a gente vai colocando, depois clica na ferramenta de mover e aí a gente tem a elipse totalmente personalizada aí.
Depois, não basta simplesmente eu clicar no layer da elipse e querer alterar os parâmetros, eles não vão aparecer aqui. Eu tenho que voltar na ferramenta da elipse, aí tudo aparece. Aí eu posso colocar um tamanho exato, por exemplo, 400 por 400, e aí minha elipse não aparece na tela, isso tem um porquê. Ela está aqui em cima, tá vendo? Então, teoricamente ela sumiu porque ela está fora da folha. E aí nós clicamos na elipse e aparece o contorno dela aqui. Se não aparecer o contorno, você pode pressionar Ctrl T, e aí você vai ver a área de seleção, clica não no meio, mas em qualquer lugar aqui que não seja o meio, mas que seja dentro, e arrasta e coloca na folha. A elipse volta a aparecer. Aumenta o zoom com Ctrl mais, Ctrl menos. Se a elipse também não está aparecendo, nós podemos realizar um outro procedimento para que ela apareça. Então como é que funciona? Ela não está aparecendo, e eu não sei onde ela está, não sei como pegá-la. Eu clico no layer elipse, tem até uma miniatura aqui aparecendo. Em seguida eu pressiono Ctrl A. O Ctrl A ele corresponde a selecionar tudo, toda a folha, né? Toda a área do layer que está selecionado. E aí eu tenho um alinhamento aqui em cima. No alinhamento eu posso marcar aqui para alinhar horizontalmente e também para alinhar verticalmente. E a elipse aparece na folha centralizada de forma correta. Posso deletar apertando Delete. Um outro caso, quando nós trabalhamos aqui com elipse, ou com linha, ou com um retângulo, pode ser que a configuração esteja aqui no Path. Path é só o contorno, é só o caminho. Então veja, quando eu desenho um Path, não aparece contorno, porque não aparece preenchimento. E nem contorno, porque ele é só um caminho. É um caminho que, por exemplo, eu posso usar para vir aqui em Paths, aparecem vários Paths. Eu posso usar para fazer uma seleção futura, estão vendo? E essa seleção, aí sim eu posso vir e pintá-la, por exemplo. Só que é só o caminho. Então se eu quero fazer uma forma que eu vou esticar, diminuir, trocar de cor, o mais indicado é que a seleção aqui em cima na ferramenta esteja em Shape, mas o Path também é utilizado. Quando eu quero recortar uma foto, por exemplo, sei lá, eu peguei aqui a ferramenta laço, e aí vamos supor que eu quero recortar isso aqui no meio. Então eu tenho que fazer um path, né, um caminho com esse laço. Então eu posso simplesmente clicar, segurar e arrastar. Faço aqui uma seleção, né, um path, e aí vira uma seleção. E aí eu recorto isso, né, eu corto aquela parte que eu não quero. Que inclusive pode ser feito com uma dessas formas aqui, como eu falei. Então a gente faz aqui uma seleção, por exemplo, eu quero que corto de forma retangular aqui, né? Então eu faço uma seleção aqui com esse Path. Depois eu venho aqui na aba de Paths, seguro Ctrl e clico. A seleção ocorre. Aí eu volto a clicar em Layers e, por exemplo, vou tirar o cadeado daqui, senão não funciona. E agora eu aperto Delete. Então eu fiz uma seleção e deletei uma parte do jeito que era meu Path. Então tem essa possibilidade. E a última delas é Pixels. No Pixels você desenha, vou pintar aqui esse fundo e vou travar clicando no cadeado novamente. Para pintar, a gente simplesmente vem aqui e escolhe a cor desejada, por exemplo, o branco. E aí eu seguro o Alt e Delete ou Backspace. E ele pinta. Aí travo o cadeado e vou criar um novo layer vazio. No caso do Pixels, eu simplesmente clico, seguro e desenho. E aí ele fez uma forma branca. Mas não é isso que eu quero. Então eu posso vir aqui e escolher a cor. Eu tenho que escolher a cor antes. Por exemplo, coloco aqui um amarelo. E eu desenho uma forma amarela. Só que se eu for esticar, depois reduzir, Ctrl T, tá gente, para mim fazer isso. E depois esticar de novo, ele perde um pouco da sua resolução, porque ele não é um shape, ele é feito com pixels. Então, toda vez que eu faço alguma transformação, ele não fica correto. Para explicar isso melhor, eu vou escolher aqui uma outra forma, até uma forma customizada, né? Então aqui eu venho na última opção, clico em Custom Shape Tool, e aqui eu pego uma forma qualquer, sei lá. Vou pegar o ícone de uma pessoa. Eu crio um novo layer, e eu desenho essa pessoa. Pronto, tá aí. Aí eu clico no layer dela, posso mover, belezinha. Só que se por acaso eu reduzir o seu tamanho, eu vou deixar bem pequeno. Dei Enter. E agora eu quero aumentar de novo. Perceba o que acontece.
Quando eu reduzir uma vez, eu reduzi a resolução, porque está em pixels. E aí, se eu aumentar de novo, ele vai distorcer. Porque é isso que acontece com os pixels. Se eu reduzir de novo, apertar Enter, depois aumentar de novo, vai piorando. Então, trabalhar com pixels tem que ter essa consciência. Agora, se eu fizesse isso com o shape, eu vou abrir aqui, vou mudar de pixels para shape, e vou desenhar esse mesmo homenzinho. Veja que eu desenho ele, está numa cor diferente. Porém, ele está em shape, né? Shape é como se estivesse em vetor. Mesmo sendo dentro do Photoshop, não sendo Illustrator ou CorelDRAW, ele é um vetor. É assim que ele é. E como ele é um vetor, eu posso reduzir. Aqui ele tem um contorno. Deixa eu voltar aqui. Eu vou tirar o stroke dele e vou deixar o preenchimento preto, que é o que nós estávamos testando antes. E eu clico na ferramenta de mover. E aí, como ele é um vetor, os vetores eles podem ser reduzidos sem problema algum. Perceba que eu reduzi e apertei o Enter. Aqui, em vez de estar escrito Layer 1, está escrito Shape 1, né? Porque é uma forma, é um shape. E aí eu posso aumentar, ele não distorce. Se eu quiser aumentar isso aqui, deixar maior ainda, aperto o Enter, ele não distorce. Se eu quiser fazer um pôster gigante para colar num prédio, numa placa que fica na beira da estrada, num lançamento imobiliário, por exemplo, eu tenho que trabalhar com vetores. Um logotipo, quando nós criamos, ele também deve ser feito em vetor, porque o vetor nós podemos aumentar sem perder a resolução. E podemos também reduzir sem que ele perca a sua resolução. Então, essa é a diferença ali das formas, né, dos shapes. Dos shapes, dos pixels e dos paths. Bem, sabendo disso agora, nós já sabemos que nós podemos escolher qual ferramenta nos é melhor para poder criar o nosso desenho. E quando nós escolhemos, por exemplo, aqui a ferramenta Pen, ele segue a mesma lógica. Nós temos o Path, temos o Shape, temos o Pixel. E aí vai depender daquilo que nós queremos fazer. Vou escolher aqui a opção de Shape. E vou fazer a metade do desenho. Então eu vou começar fazendo isso aqui. Eu vou clicar e vou clicar aqui embaixo, vou segurar o Shift. Perceba que o contorno veio grande demais, que a gente estava trabalhando com ele anteriormente, né? Eu vou até mudar aqui, vou deixar apenas em Path. Acho que vai ser melhor no nosso caso. Então eu vou fazer aqui um caminho, né? Ele não tem cor, ele é só uma linha, é só uma marcação. É isso que ele é. E aí eu vou puxar aqui para o lado, vou puxar um pouco para cima. Vou fazer tudo meio quadrado aqui mesmo, tá? Vocês vão entender já o que eu estou querendo fazer com isso. Pronto, aqui eu tenho o meu path concluído. E agora eu vou editar esse path. Para editá-lo, nós vamos pressionar o A. Ele vai vir nessa ferramenta aqui, que é a seta. E aí nós vamos escolher a seta branca. Direct Selection Tool. Com essa ferramenta selecionada, a gente pode reposicionar os pontos. Isso serve tanto para o Shape quanto para o Path. Se estivesse aqui em cima em Shape, ia ser a mesma coisa. E aí nós podemos reposicionar essas questões. Então sempre que precisar, eu quero que esse ponto venha mais para lá, venha mais para cá, nós podemos clicar na seta branca. Na caneta nós temos essa opção aqui, que é o Convert Point Tool. Então eu tenho um ponto aqui, e eu quero convertê-lo, não em ponto reto, mas em um ponto suave, né? Um ponto arredondado. Então perceba que a seta é branca. Quando eu aproximo desse pontinho que está selecionado, eu clico, seguro e arrasto. E aí eu tenho uma âncora de edição dos pontos. Vou fazer a mesma coisa aqui. Clicar, segurar e arrastar. A mesma coisa nessa região. E a mesma coisa nessa região. Aqui em cima também. Às vezes você puxa, ele vem ao contrário, tá vendo? Aí você vai ajeitando para ele ficar para o lado correto. Pronto, a princípio é isso. E aí eu volto na seta branca. E aí eu seleciono e vou posicionando e ajeitando. Então aqui eu vou fazer a cabeça da caveira da bandeira de pirata, que vai ser animada lá no 3D Studio Max. Como eu falei, a gente poderia simplesmente pegar a imagem e jogar lá. Ah, vou no Google, bandeira de pirata. Peguei uma imagem, joguei no 3D e animei. Só que a gente tem que pensar que como estudo isso é muito válido, realmente. Porém, se um dia a gente estiver trabalhando numa empresa, numa agência, uma produtora, enfim, a gente tem algumas questões legais, algumas questões jurídicas, que a gente não pode simplesmente sair pegando imagem na internet. Para estudo pode, não há problema. Agora, quando a gente precisa ter autoria
sobre o que está sendo produzido, a gente realmente precisa produzir as coisas. Então, é muito bem-vindo o conhecimento extra, né? Ainda mais de uma ferramenta que trabalha em conjunto com o 3D Max. Elas não são coisas distintas, elas se complementam. Então, num a gente modela e no outro a gente faz as texturas, faz os mapas, enfim. E aí nós vamos ajeitando para dar essa impressão que é a cabeça da caveira aqui. Se precisar criar mais pontos, enfim. Essa parte aqui eu vou levar um pouco mais para cima. Essa aqui é um pouco mais para cá. Essa aqui é um pouco mais para fora. Deixar a cabeça aqui mais arredondada. Pronto, aqui já vai ficando melhor. Feito isso, nós vamos preencher esse path. Então vou vir aqui nos paths, segurar o Ctrl e clicar para fazer a seleção. Vou ir em Layer, vou criar um novo Layer, clicando aqui embaixo, Add New Layer. E aí eu vou preencher isso de preto. Vou escolher aqui a cor do primeiro plano, preto. Seguro Alt, Backspace ou Delete e aí eu pintei essa caveira de preto. Agora eu vou pressionar Ctrl J, ele vai duplicar aqui a camada que estava selecionada. Vou apertar Ctrl T para fazer essa seleção aqui. Botão direito, Flip Horizontal. E aí eu clico aqui na seta da seleção e levo para o lado. Dessa forma eu não perdi tempo criando do zero a outra parte, porque seria difícil de encaixar e também não teria propósito, porque eu posso fazer isso. É muito comum, quando a gente precisa ter os dois lados simétricos, a gente faz isso, é realmente muito comum. Agora eu vou criar uma outra forma e também vou usar o Path, não há problema. Então eu vou clicar aqui, escolher o Ellipse Tool. A Ellipse Tool ela veio aqui no Shape e não no Path, também não tem problema, a gente pode mesclar essas duas coisas. Nós vamos escolher aqui o Stroke, nada, sem Stroke, e o Fill vai ficar branco. E aí nós vamos arrastar para cá. É importante que essa elipse esteja em cima da cabeça. Vou até nomear aqui como cabeça. Crânio, na verdade, né? E aí eu vou trabalhar isso aqui para ser o olho. Então, se eu pressionar Ctrl T, vou ter o olho aqui meio que vazado, né? Então a gente pode trabalhar aqui, girar, remover, colocar na posição desejada. Então a gente já tem um olho aqui nesse caso. Vamos fazer o outro lado, a gente já sabe como fazer. Pressione Ctrl J, Ctrl T, botão direito dentro da seleção, Flip Horizontal. E aí basta arrastar um pouco para o lado. Arrastando um pouco para o lado, a gente tem esse olho aqui replicado. E aí o nosso trabalho já está ficando bem adiantado. A gente vai selecionar aqui os dois, né? Posso até chamar de olhos. Pode ter até o mesmo nome na real. Então vai ser olho, aqui também vai ser olho. Ou pode ser olho direito ou olho esquerdo. Seguro o Ctrl, seleciono os dois. E no teclado a gente vai posicionando onde for melhor. Pronto. Agora nós temos que fazer o nariz. Para fazer o nariz, nós vamos criar um novo